Bom dia a todos e a todas. Declaro aberta a 28ª sessão ordinária do primeiro período legislativo de 2023. Convido a servidora para a leitura da ata. Bom dia a todos. A ata da 27ª sessão ordinária do primeiro período legislativo da Câmara Municipal de Vereadores de Tomar do Jeru, realizada às 9h20 do dia 27 de junho de 2023. Às 9h20 do dia 27 de junho de 2023, no edifício da Câmara Municipal, na sala de suas sessões, reuniram-se os vereadores que realizaram a 27ª sessão ordinária do primeiro período legislativo da Câmara Municipal de Vereadores. Presentes os vereadores Antônio Costa Marques, presidente, Edivaldo Cardoso Soares, Maria Edna Lima Santos Silva, Antônio Miguel de Santana, José Velames da Silva, Jackson dos Santos Nascimento, Neverton Araújo dos Santos e Márcio Leonildo da Silva. Ausente a vereadora Edeleide Velames da Silva Guimarães. Havendo número regimental, a senhora presidente declarou aberta a sessão. Antes da abertura do pequeno expediente, a senhora presidente convidou o vereador Jackson Nascimento para fazer parte da mesa. Em seguida, aberto o pequeno expediente, foi convidado o senhor Micail para fazer uso da tribuna, onde explicou sobre o projeto de Previdência Sustentável, que visa a implementação de um conjunto de ações ao enfrentamento do desequilíbrio, principalmente quanto à situação financeira do Fundo da Previdência. Aberto o grande expediente, a vereadora Maria Edna Lima Santos Silva cumprimentou a todos, agradeceu a presença do senhor Micail pela explanação sobre o projeto de Previdência Sustentável e solicitou, junto à mesa diretora desta casa, aos colegas vereadores e funcionários públicos, que a Secretaria Municipal de Controle Interno encaminhe o relatório da auditoria número 001/2023, que trata do Fundo da Previdência dos Servidores de Tomar do Jeru. Citou um projeto que chegou nesta casa, que fala sobre a doação de um terreno que faz parte do Colégio Albano Franco, a CODISE, Companhia de Desenvolvimento Econômico de Sergipe, para fortalecer o nosso município economicamente. Relatou sobre a questão das contas do ex-prefeito, o senhor Augusto Soares Diniz, enviada pelo Tribunal de Contas, e espera que possa sentar-se com os demais para discutir com calma e analisar todos os pontos, não deixando também de ouvir a voz daqueles que sofreram naquele período com salários atrasados. No que diz respeito às emendas sobre a LDO, aqui lidas, vão direcionar orçamento para os pisos salariais dos enfermeiros, técnicos e auxiliares de enfermagem, já que existe uma lei regulamentando o piso destas categorias, bem como o piso municipal dos motoristas. Desta forma, espera que as emendas sejam votadas e aprovadas para fazer parte do corpo da LDO. O vereador Neverton de Araújo Santos saudou a todos com um bom dia, agradeceu ao doutor Micail pela explanação sobre o projeto de Previdência Sustentável, disse ter todo o seu apoio e contribuição no que puder ajudar, pois não se trata só do Fundo da Previdência, mas sim do futuro dos servidores municipais. O vereador Márcio Leonildo da Silva agradeceu a Deus por mais um dia, cumprimentou a todos os colegas em nome da presidente Nena Marques. Iniciando as suas palavras, relatou que o município passa por muitos problemas, na saúde, na Secretaria de Obras, dentre outros. Porém, temos o maior problema de todos, e que chamou a sua atenção, que a presidente do FUNPREV está recebendo um salário de R$ 16.540,68. Como se pode sustentar um fundo de previdência onde a própria presidente não tem consciência, recebendo um salário em valor exorbitante? Essa, sim, é uma bagunça generalizada.
Diz que está aqui nesta casa de forma passageira, porém o servidor público deve se preocupar, haja vista a necessidade da sua aposentadoria no futuro próximo ou distante. O vereador Antônio Miguel de Santana cumprimentou a todos, deixou seus votos de pesar às famílias que perderam seus entes queridos nos acidentes que aconteceram na rodovia Tomás Gero Cruxinápolis, solicitou ao colega vereador Totinha, junto à Secretaria de Obras, que no trecho do Toco da Velha, onde tem um cruzamento, seja colocado quebra-molas, pois ali se tornou um trecho perigoso, tendo em vista que o asfalto está alto e não se tem visão de quem está vindo de ambos os lados. O vereador Edvaldo Cardoso Soares cumprimentou a todos, agradeceu a Deus pelo dia chuvoso, e já falando em chuva, o vereador ressaltou a situação das estradas, onde tem mais ou menos 10 estradas onde os carros não conseguem passar para pegar os alunos. Citou que, infelizmente, neste momento não pode nada fazer, porque até as caçambas que levam os materiais para fazer o conserto acaba atolando. Por isso, pediu paciência de todos, pois essa questão vai ser resolvida. No que diz respeito aos quebra-molas solicitados pelo colega vereador Tony Nezinho, esse disse também que se deve colocar nas estradas de chão. E, por fim, no que diz respeito ao Fundo da Previdência, a gestão é quem está destruindo, e os culpados são aqueles que concordam e não tomam providência, principalmente os servidores. O vereador José Velames da Silva cumprimentou a todos os colegas vereadores e a senhorita presidente e aos que assistem pelas redes sociais. Para iniciar sua fala, o vereador disse que não existe problema sem solução, que em relação ao FUNPREV, deve ser tomada as devidas providências, que a primeira seria a retirada da presidente, pois a mesa não respeita ninguém. Para ele, não há eleição ganha com apenas 3 votos, e deixou bem claro que pode ajudar e colaborar no que for necessário, mas não o coloquem como titular, que é ser apenas membro. No que diz respeito às estradas, o vereador José Velames entende a situação e pede paciência. Por fim, falou do projeto de doação da Codize, que abraçará a causa, pois, na sua opinião, o que deve prevalecer é o melhor para a sociedade. Pauta, convocada para a 28ª sessão ordinária do primeiro período legislativo, nada mais havendo, a senhora presidente declarou encerrada a sessão e, para constar, foi lavrada a presente ata que vai ser assinada pelo presidente e o secretário. Coloca a ata em votação. Vereador Neverton. Vereador Márcio. Vereadora Maria Edna. Vereador Edivaldo. Vereador Jackson. Declaro aprovada a ata da 27ª sessão ordinária do primeiro período legislativo de 2023. Convido a servidora para a leitura dos demais documentos. Estado de Sergipe, município de Tomado Gero, Secretaria de Administração. Tomado Gero, 3 de julho de 2023. Ofício 018/2023. Excelentíssima senhora Antônia Costa Marques, presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Tomado Gero, Sergipe. Senhora presidente, tendo em vista a substituição em razão do gozo de férias do prefeito Pedro Silva Costa Filho, informo que o vice-prefeito Gerson Diniz da Fonseca estará no exercício do cargo de prefeito municipal no período compreendido entre 1º/7/2023 a 31/7/2023, conforme ato em anexo. Atenciosamente, George Soares Clementino, secretário municipal de administração. Declaro aberto o pequeno expediente. Convido o vereador Neverton. Convido o vereador Márcio. Pequeno expediente, né? Gostaria de salientar aos nobres colegas,
principalmente das comissões, que não estou entregando os pareceres hoje. Semana que vem estou viajando e só na próxima semana para entregar os pareceres. Nesse pequeno expediente é só nesse momento. Vereadora Maria. Bom dia a todos. Senhora presidente, após a sessão, eu gostaria que fosse marcada uma reunião com todos os vereadores para a gente falar sobre a questão do FUNPREV, né? E também a gente já poderia aproveitar também e falar sobre a questão da LDO. O FUNPREV, é importante que todos nós, eu digo nós enquanto parlamentares, nós enquanto funcionários, né, comece a ir mais vezes, tenham conhecimento da auditoria que o controle interno fez, uma auditoria muito bem feita, com documentação. Né, estamos aguardando, o Conselho, com certeza, está aguardando a resposta da senhora presidente que lá está, mas a Câmara, com certeza, também precisa tomar sua atitude e sua iniciativa. Então, assim, é importante que a gente possa tomar as nossas decisões e acompanhar o fundo realmente de perto. Então, o FUNPREV é um órgão importante para o município, é um órgão importante para os funcionários do município. A gente contribui todos os meses, né? E não é justo que a nossa contribuição esteja sendo gastas de maneira, eu digo assim, equivocadas, né? Por enquanto, eu vou dizer isso, equivocado. E digo que o que eu estou dizendo, certo? Eu quero que fique bem claro. Eu estou dizendo com convicção, com base em documentação. Então, é importante que os aposentados, as senhoras aposentadas, os senhores que estão aposentados, certo? Busque o conhecimento do controle interno do município, vejam a documentação que foi elaborada, muito bem elaborado, que tem documentos que comprovam, e aí eu peço a ajuda dos nobres parlamentares, para que a gente possa abraçar a causa em defesa do funcionalismo público do município, em apoio à defesa do FUNPREV. O FUNPREV é nossa vida, o FUNPREV é importante para todos nós e nós não podemos permitir jamais que aconteça o que já aconteceu muitas vezes. Então, assim, senhora presidente, eu peço aos nobres colegas e à senhora que marque essa reunião o mais rápido possível para que a gente possa tomar o primeiro passo. No pequeno expediente, é apenas isto. Muito obrigada. Convido o vereador Edivaldo. Convido o vereador Jackson. Declaro aberto o grande expediente. Convido o vereador Neverton. Bom dia a todos, colegas vereadores. Quero saudar a todos, em nome do nosso amigo Vavão, que está aqui, ex-vereador do município. Quero dar um bom dia também especial a todos que nos acompanham pelas redes sociais, né, nesse momento. Quero dizer à senhora colega vereadora, Maria Edna, que realmente é necessário a gente tomar pé da situação do fundo, como a gente já vem lutando, e o colega vereador Jackson. No dia de ontem mesmo, eu me locomovi até o município de Cristinápolis, estive na comarca do fórum do nosso município, para ver com relação aos mandatos, né, da gente lá, como é que estão os trâmites com relação ao fundo. E, graças a Deus, tive boa notícia, né, em breve no município. E
mas é importante, vereadora. Né? Encontrei servidores, né, no decorrer do caminho, dentro do carro e lá no fórum também. Encontrei servidores muito preocupados com essa situação. E a gente, como parlamentar, inclusive nós, como conselheiros, né, titular do fundo, a gente não pode ser omisso, né, e nem, nesse momento, se afastar, né, no momento que mais que os servidores estão precisando do nosso apoio. Né, porque eu vejo, hoje, no nosso município, muitos servidores, às vezes, eles nem dormem, pensando na sua aposentadoria e como vai ser no futuro. E da forma que está acontecendo o município, salários exorbitantes, né, de presidente do fundo lá, que nem a senhora viu, né, nos relatórios, que chegou até a gente, que é onde também quero aqui parabenizar Rodrigo, né, pelo excelentíssimo trabalho que ele faz, né, e transpareceu essa situação que não pode estar acontecendo. É muito, muito triste, né, a gente, como servidores, representante do povo, né, do nosso povo, Tomajeru, está vendo uma situação daquela e a gente cruzar os braços. Então, a gente não pode fazer isso, a gente tem que ir para cima, tem que buscar informação, tem que buscar melhoria para o povo. Né? Inclusive, também, eu fui procurado, acredito que o vereador Edivaldo também foi procurado, como os demais vereadores, com relação ao Bradesco, né, as contas dos aposentados, o que está acontecendo. Inclusive, a gente tem que, eu não sei, quando eu cheguei aqui na casa, o jurídico me falou que tinha convocado o rapaz Rodrigo, né, se eu não me engano, Bruno, né, Bruno do Bradesco, para que ele pudesse vir para a tribuna aqui e dar explicação, para que a sociedade pudesse também estar ciente do que está acontecendo. Porque, assim, na minha opinião, eu acho um absurdo o Banco do Brasil passar as contas do banco para o Bradesco e não deixar nenhum funcionário para informar ao dono da conta, né? Quando ele vai sacar o seu salário, não tem informação nenhuma. Isso aí, na verdade, eu acho um absurdo e a gente temos que tomar atitude, né? Eu vi uma entrevista de Nunes, presidente do sindicato, né, na rádio, onde ele citava esse tipo de situação, junto com o Flávio Souza, na rádio de Itabaianinha, que sempre eu gosto de acompanhar as rádios, para a gente ficar por dentro do que está acontecendo também, porque às vezes nós não sabemos de tudo que está acontecendo dentro do município. Mas aí a gente fica ouvir as rádios e acaba tendo um alerta para que a gente possa tomar uma atitude para que não fique da forma que está, né? Só o povo que está pagando o preço. Então, a gente tem que se unir mesmo em busca da melhoria para o nosso povo. E, no mais, só agradecer e pedir a Deus que nos dê muita sabedoria. Também ali, após eu vindo para cá, eu até falei que ia conversar com o secretário de obra, mas tive a oportunidade de conversar aqui com o vereador, que está mais próximo, e ele já sinalizou que, quando dar uma estiadinha a mais, vai tentar solucionar o problema. No mais, só agradecer a todos e um bom dia a todos vocês. Convido o vereador Márcio. Bom dia novamente aos novos colegas vereadores. Referente ao Fundo Previdência Própria do nosso município, na última sessão que estive nessa casa, salientei de uma situação que no nosso município estava tendo 2 prefeitos, porque um salário de mais de 16 mil de um presidente no Fundo de Previdência, eu acho que seja de respeito a todos os jeruenses, não só ao funcionário, mas a todos. Né? E que o caminho, como a colega vereadora Maria Edna falou, de se somar os 9 e a gente buscar, tentar resolver o máximo possível essa situação. 2 pontos que eu acredito que pudesse dar certo. Primeiro, que Sivanilde pudesse receber a gente
com mais dedicação e, quem sabe, com mais respeito. E que não está fazendo isso. Que eu tenho colegas aqui que ela tem passado, inclusive eu tenho virado o rosto. Segundo, que juntar os 9 nessa casa é a coisa mais difícil do mundo, porque hoje eu não sei quem é a situação oposição ou quem é os novos colegas vereadores, porque em toda esquina um falando um do outro, não chegou na eleição ainda. E olhe que está próximo da eleição, todos uns precisando um do outro. Porque ninguém sabe onde é o agrupamento que vai estar ainda. Para estar falando dos colegas em plena esquina. Aí fica difícil, colega vereadora, juntar 9. Eu acho muito difícil. Eu acho muito difícil. Muito difícil. O mecanismo é procurar, fazer que nem foi procurada. A Deltap, quando apareceu 2 famílias lá no fundo, quando o Juarez era presidente, que a Deltap mandou buscar todo mundo em Jiru. Não fosse não. Não fosse não. E que a delegada da Deltap foi bem clara. A salvação que tinha ido para o sistema, não tinha sido pago. Porque se tivesse sido pago, não tinha saído nem da Deltap. Então, procurar Sivanilde, não estou vendo respaldo nenhum, porque nem atenção ela está dando a gente. Juntar os 9, repito, acho muito difícil, porque não começou na eleição, eu estou sem saber quem é a situação, a oposição, porque está um e o outro falando da vida dos outros nas esquinas. Então, é difícil de acreditar nesse andar dessa carruagem. A minha via é Ministério Público, não, Deltap. Chega lá pegar a documentação que está lá no controle interno, chega lá e diz, rapaz, olha, vim aqui fazer essa denúncia, verifique isso para mim, por favor. É o caminho. Tirando disso, hoje não era nem para me pronunciar aqui, porque o que está engasgado, acho que 2 sessões ainda é pouco. Mas, infelizmente, como eu disse aos colegas vereadores, e digo sempre, essa casa, todo legislativo, quando se inicia no seu primeiro ano de uma nova legislatura, primeiro ano, como a gente ouviu no Congresso, a gente chega sem saber se senta, se levanta e como é que acontece. Segundo ano, a gente começa a ter mais um conhecimentozinho, mas ainda fica meio nervoso. Terceiro ano, começa as discussões pesadas. E 4º ano, começa a verdadeira desorganização e bagunça. Não para organizar o município, e sim todo mundo brigando pelo povo, pelo voto, para que vote a essa casa e continue nela. Não tem outro caminho. Se tiverem, me mostre o contrário. Com isso, eu quero falar a vocês que eu acho que está cedo ainda para a gente começar a se preocupar já com a briga política que vem o ano que vem. E sim se preocupar mais com as demandas e os acontecimentos que vem acontecendo em nosso município, igual a esse que está acontecendo no Funprev. E ano que vem, quem sabe, a gente pega se esculambando pelas esquinas. Porque ainda estou achando cedo demais. Muito obrigado, que Deus nos dê um bom dia. E quem sabe, na próxima sessão, eu não tomo uma água diferente, chego aqui mais nervoso, e quem sabe ter nomes boi. E das secretarias e dos vereadores que estão nas esquinas. Um abraço e que Deus nos dê um bom dia e muita sabedoria. Convido a vereadora Maria Edna. Senhora presidente e demais membros desta casa, apresento
neste momento, um ofício solicitando a todos, assinatura para que Rodrigo, o secretário municipal de controle interno, encaminhe a esta casa a auditoria que foi feita para que a gente possa tomar a atitude que deve ser tomada, que vá à Deltap, ou que faça uma CPI, ou que vai ser discutido isso, e a gente, com certeza, iremos tomar a melhor prerrogativa para os funcionários públicos do Mar do Jeru, para que o fundo possa se sentir protegido. O ofício diz o seguinte: assunto, solicitação. Cumprimentando cordialmente, vem pelo presente os vereadores que abaixo subscrevem, no uso de suas prerrogativas regimentais, após ser ouvido o plenário, solicitar que seja enviada para esta Casa Legislativa o relatório de auditoria sobre o número 01/2023, referente ao Fundo de Previdência Social dos Servidores de Tomar do Jeru, Sergipe. Sala das Sessões da Câmara Municipal de Vereadores de Tomar do Jeru, 6 de julho de 2023. Aqui abaixo está a assinatura de todos os vereadores, o nome de todos os vereadores, e aquele que concordar pode assinar. Aqui é solicitando que Rodrigo encaminhe a esta casa de forma oficial a auditoria que foi feita pelo controle interno. Então, assim, ele já encaminhou para o Conselho do FUNPREV. O Conselho, na verdade, tivemos uma reunião com a presidente Silvanilde, junto com o pessoal da Prefeitura, Rodrigo, Leide, e alguns funcionários da Prefeitura concursados. Tivemos uma reunião com ela, e o que ela me passou é que como é que se fala, o Conselho está sem participar. E ela colocou que os vereadores, os meus colegas, que não estão participando. Então, eu gostaria, assim, que vocês falassem sobre a situação, porque, assim, a gente não pode deixar, de maneira alguma, um minuto, aquele fundo sem observação. A verdade é isso. Eu não sei quais são as datas das reuniões do Conselho. Eu gostaria muito que o Conselho fosse transmitido, as reuniões do Conselho da Câmara, do FUNPREV, fosse transmitido através do Facebook. Eu acho que é um direito da população, do funcionário público, saber quais são as demandas, saber como é que está sendo discutido, saber o que está sendo tramitado lá no FUNPREV. Eu acho que a gente tem que dar um basta à escuridão que existe lá dentro. E como é que se dá? É colocando de forma clara a transmissão através das redes sociais, como a Câmara faz também a transmissão das nossas plenárias aqui, das nossas reuniões aqui. Então, que o FUNPREV, que é um órgão público, também possa ser feito desta maneira. Esse é o meu pedido, é a minha sugestão, para que as pessoas que não possam ir lá acompanhar, possam assistir e saber quais são as demandas que estão sendo feitas nas reuniões do Conselho. Porque, que eu saiba, a Lei 509, que é muito bem elaborada, muito bem clara, ela dá o poder, não da presidente ou do presidente que lá está, decidir a vida dos funcionários. O poder está no Conselho. O Conselho é deliberativo. O Conselho é quem vai aprovar ou não as colocações da presidente ou do presidente. Então, os presidentes, eles apresentam as demandas que lá estão nas reuniões dos conselhos e lá será votado sim ou não. Então, quem tem o poder de dizer se X vai ganhar tal, se X não vai ganhar tal, o que é que deve ser feito com as contas, o que é que não deve ser feito, é o Conselho. O Conselho defende, e como sempre defendi, que seja livre, que seja forte, que seja atuante. É isso que nós precisamos, que o FUNPREV aprenda a respeitar o Conselho.
e que os conselheiros comecem a também participar de forma efetiva. E eu peço aos nobres colegas vereadores que representam o Conselho, que representam uma parte da comunidade de Tomar do Jeru, exijam que seja transmitido através das redes sociais de forma oficial, que o FUNPREV tem uma página oficial para fazer a transmissão das reuniões. Chega de fazer as coisas lá às escondidas. Eu, professora Edna, estou indignada, na verdade, com tudo o que eu vi naquela auditoria. Uma auditoria, como eu já disse, muito bem elaborada, muito bem preparada, que está sendo encaminhada aos órgãos de fiscalização, pelo controle interno, né, do município, mas que também nós devemos fazer nosso dever de casa. A Câmara de Vereadores precisa fazer o dever de casa. Eu estava quieta. Sabe por que eu estava quieta? Porque até o momento não havia sinalizado nada do contrário. Apenas as reclamações dos senhores, né, que era a falta de respeito pelo Conselho. Mas, a partir do que eu vi naquela auditoria, eu seria irresponsável se eu não me manifestasse e cobrasse que as coisas fossem esclarecidas. E aí, com a atitude que nós possamos tomar aqui, que ela possa esclarecer, que tem certeza que vai ter uma justificativa, né? E eu não trato só da questão salarial dela, não. Porque se ela tiver direito, que se tenha. Agora, não se pode tomar atitude passando por cima do Conselho do FUNPREV, sem respeitar as deliberações. E o Conselho do FUNPREV não pode tomar decisões com a minoria presente. Então, aqui fica registrado. E quero que cada palavra minha dita hoje fique registrada em ata e que possa ser divulgado para que ela, né, e todos os funcionários do município de Tomar do Jeru, junto com o Sintese, que não queria que ela fosse a presidente, a gente achando que ela seria a melhor para continuar, votamos nela, mas chegou o momento que a gente precisa tomar nossas decisões. E nem sempre a gente pode ficar de olho fechado, não é? A gente tem que abrir nossos olhos. A gente tem que parar, muitas vezes, e ter paixão para ter ação. O FUNPREV é a minha vida, é a vida de Dona Maria, é a vida de tantos e tantos professores e tantos funcionários do município. E nós não podemos deixar que façam o que já fizeram. Então, reforço mais uma vez e peço aos senhores vereadores, que eu tenho certeza que vamos sentar e traçar uma maneira da gente estar mais próximo ao Conselho do FUNPREV e ao FUNPREV. Agora, nós não podemos deixar que aconteça o que está acontecendo. Na auditoria, eu vi uma coisa que eu achei bem pior do que o salário, vereador Márcio de Cori. A lei foi criada para todos, mas lá foi dada a oportunidade apenas a alguns e a outros não. Então, eu não concordo com isso. Se a lei é para um, tem que ser para todos. Se um tem direito, todos têm que ter direito. E eu dou um minuto ao vereador Márcio de Cori. Você me pediu também? Obrigado, colega vereadora Maria Edna. Mais um ponto errado. Mais um. E referente aos conselheiros dessa casa, eu acho que a lei tem que prevalecer e deixar de restituir os conselheiros e colocar como querem. Porque já vem acontecendo esse erro desde a criação do fundo. Porque dormiu com o conselheiro e amanheceu com outro. Agora a mesma situação.
E embora que essa casa, todos os vereadores já tenham conhecimento do calendário desse ano, de reuniões, que ela fez questão de mandar, né? Mas a falta de respeito dela com os conselheiros é que é demais da conta. Então, assim, encerro minhas palavras, reforçando a questão do apoio ao FUNPREV e aos colegas, professores e demais funcionários, os aposentados. Vamos abraçar a causa, sem paixão, né, mas com a razão. É só isso que eu peço, que Deus possa conduzir os nossos trabalhos da melhor maneira possível e em defesa à população do nosso município. Muito obrigada. Convido o vereador Edivaldo. Senhores vereadores, vereadora presidente da casa, Nena Marte, líder do prefeito municipal, minha amiga, companheira, fazer que nem diz Lula, e também minha coordenadora, a vereadora Edna. E a vocês que estão aqui, neste momento eu quero saudar a presença de todos vocês, em nome do filho do vereador, do ex-vereador, melhor dizer, do finado Zelito, né, de Altino, que foi vereador aqui nesta casa. Eu saudo em nome de sua pessoa. E dizer que hoje é um dia, mais um dia importante, aqui ao lado do representante do povo jeruense. E, neste momento, vereadora Edna, eu quero só lhe parabenizar e reforçar suas palavras com relação ao fundo. Eu só tenho a dizer uma coisa. O Giro sabe, não gosto e nem apoio nada errado. E seja lá o que for. Eu acho que é uma falta de respeito, um salário de 16 mil. Está acima do além e muito acima. E é uma falta de respeito aos aposentados, também ao servidor público. E nada mais, nada menos, vereadores e senhores vereadores, é que o funcionário público também tem que ser rígido e procurar os direitos, porque, na verdade, quem vai cair com a desgraça dessa são eles lá na frente. Eu costumo dizer que muitas das vezes as coisas incomodadas, as coisas sem tomar providência, quando passar acima do pescoço, não tem mais jeito. Mas se quando tomar providência antes de chegar no joelho, as coisas vai ter jeito. E eu tenho certeza e tenho conhecimento de perto que a gestão não apoia essas ideias erradas de quem está à frente do fundo prévio. Isso eu tenho certeza porque eu tenho acompanhado. E sempre tenho dito que a desgraça desse movimento, muitas das vezes, é quem está lá tomando conta. Porque não administra a coisa certa. E quem sofre é o povo. Quero aqui também falar da questão sobre os aposentados e os pensionistas, do que está acontecendo, da covardia, da falta de respeito do Banco do Brasil,
que fez com, eu digo com o povo, porque quando mexe no aposentado, mexe no comércio, mexe na família, e foi uma falta de respeito. Eu fui convidado pelo Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Jeru, na pessoa de Nunes, para uma reunião na segunda-feira. E depois da reunião do sindicato, eu me dirigi ao Bradesco, conversando com Bruno, a pessoa que é responsável pelo ponto do Bradesco em Tomar do Jeru. E depois retornei ao sindicato para informar o que eu ouvi lá no Bradesco, porque tudo tem que ter o começo. Tudo tem que ter a iniciativa e a gente saber e ouvir as duas partes. Eu tive conversando com alguns aposentados, mas eu precisava de ouvir também o Bradesco. E lá eu fui. E na segunda reunião, vereadora Edna, lá no sindicato, ficou certo de uma entrevista do presidente do sindicato, o senhor Nunes, como aconteceu, até o vereador nos falou aqui, que nos ouviu. E depois dessa entrevista no sindicato, Nunes teve a felicidade de receber uma ligação urgente do Banco do Brasil. O Banco do Brasil, o gerente do Banco do Brasil, entendeu que errou, porque o nosso objetivo era entrar com ação contra o banco, porque o Banco do Brasil não pode zerar as contas de seus clientes, e em especial os aposentados, que estavam deixando suas casas 3 horas da manhã para pegar uma ficha. Além do frio que está fazendo, e fazer uma miséria dessa para as pessoas que, às vezes, nem a saúde 100% está no momento. Mas, depois da entrevista no rádio, o gerente do banco ligou. E já está marcado para quinta-feira, às 8 horas da manhã, quinta-feira, dia 13, o gerente do banco com a sua equipe lá no Sindicato dos Trabalhadores Rurais, para retornar as contas, salário de todos os aposentados e pensionistas, aqueles que quiserem. Porque foi uma falta de respeito do Banco do Brasil com os seus clientes. Eu digo cliente especial, porque as pessoas de idade são especial. Então, eu quero dizer que, graças à movimentação do Sindicato e dos Trabalhadores Rurais, graças à minha pessoa, e tenho certeza que qualquer um de vocês, vereadores, que estivesse sabendo do caso, tinha também tomado providência junto, porque eu tomei conhecimento na segunda-feira pela manhã. Então, aqui eu quero, neste momento, parabenizar, especial, a Nunes do sindicato e toda a sua equipe, que tem uma grande responsabilidade na sua gestão. Eu tenho acompanhado, porque participo, muitas das vezes, quase 100% da reunião que tem naquele local, lá no Sindicato dos Trabalhadores Rurais. Eu quero aqui parabenizar ao senhor Nunes e toda a sua equipe que faz o Sindicato dos Trabalhadores Rurais. Então, finalizo dizendo, para mim, o Banco do Brasil cometeu um grande crime, mas o gerente entendeu. E a gente sempre diz,
Errar é humano, ruim é continuar no erro. Porque a gente ia tomar providência, ia entrar com ação. Mas, graças a Deus, entenderam. Dia 13, quinta-feira, às 8 horas, no Sindicato dos Trabalhadores Rurais, o gerente do banco com a sua equipe toda para abrir conta, salário para todos que quiserem. Aqui quero finalizar. Pois não, vereadora Edna, fica à vontade. Com a equipe ou o Banco do Bradesco? O Banco do Brasil, o gerente do Banco do Brasil de Itabaianinha, que está vindo com a sua equipe, quinta-feira, para o sindicato, retornar todas as contas que eles deram baixa. E eu vou dizer ao senhor vereador e a todos que estão me ouvindo nesse momento. Foi uma afronta que o Banco do Brasil fez, e eu, Edna, se tivesse feito isso comigo ou com minha mãe, tinha certeza que eu não queria mais saber da conta do Banco do Brasil, porque é uma afronta. Imagine se as pessoas têm os investimentos lá, né, vereador Totinha? Como ficaram? Os idosos, que muitas vezes chegaram lá não sei quantas vezes, para pegar, abrir para ver o dinheiro, não sei se sabendo onde o dinheiro estava. É uma afronta demais, é uma falta de respeito. A mesma coisa fizeram quando fecharam o banco, que nós marcamos uma reunião, lembra? Fomos os vereadores, foram alguns funcionários, comerciantes, se eu lembro, o prefeito. Comerciante, o prefeito. Não é? E lá, não, vamos resolver. E depois fizeram de conta que nada. Então, parabéns pela sua atitude. Agora, eu acho que vão continuar fazendo a mesma coisa que fizeram hoje, estão fazendo ainda com o funcionário público, com os aposentados do Tomar do Jeru. É um atrevimento enorme o Banco do Brasil tem, uma falta de respeito com o povo do Tomar do Jeru, que tem suas rendas lá, e não é pouco, é muita, né, vereador Totinha? E digo mais, além de fazer o que fizeram, não deixaram nem sequer um funcionário lá na porta para dizer, para explicar. A resposta que deram ao Sindicato dos Trabalhadores Rurais, que deram a Daniela, foi que não sabiam de nada. Seu Edivaldo, seu tempo acabou. 3 minutos, minha querida. Concedido. Então, mais uma falta de respeito. Eu, vereador Totinha, tirei minhas contas de lá. Tirei minhas contas. Mas não tirei por conta disso, não. Tirei pela falta de respeito, pela falta de atenção, porque para se fazer um cartão, eu fui 3 vezes lá. Fazia, quando eu chegava lá, não está pronto não, teve um problema. Aí fui outra, não está pronto não, teve um problema. Aí eu disse que não era menino de recado, nem tinha tempo para estar perdendo tempo com o banco. E eu retirei todas as minhas 3 contas que eu tinha no Banco do Brasil. Então, é uma falta de respeito e a sociedade tem que ser respeitada. Muito obrigado, Deus que abençoe, e um abraço para o jeruense, o brasileiro, e meus amigos sergipanos, e minha querida filha que está lá nos ouvindo nesse momento lá em Aracaju. Convido o vereador Jackson. Bom dia a todos e a todas que nos acompanham no recinto desta casa, o qual saúdo hoje em nome do amigo Zé Litinho, a todos que nos acompanham através das redes sociais. E hoje eu gostaria de iniciar a minha fala com relação à Lei Paulo Gustavo, né? A Lei Paulo Gustavo é mais uma daquelas leis que o recurso vem para o município e é de obrigação do município cadastrar todas aquelas pessoas que são envolvidas com a cultura aqui no nosso município. E fazendo um levantamento, até o dia 3, não tinha sido apresentado o plano de ação do município de Tomar de Jeru com relação à Lei Paulo Gustavo. E, pelo que eu sei, só temos até o dia 11
para que o município apresente esse plano de ação, que é uma das prerrogativas para que os envolvidos com a cultura do nosso município possam ter esse recurso. Então, desde já, eu faço a cobrança e peço, minha presidente, que encaminhe ofício para o Departamento de Cultura do nosso município, para saber como é que está essa situação, que é mais uma daquelas situações, né, como foi a Lei Aldir Blanc também. Então, eu espero que, com relação à Lei Paulo Gustavo, não deixem com que esse recurso seja perdido, porque nós temos os meninos sofrendo aí, que vivem da cultura, e eu espero que não deixem que esse prazo seja perdido. Com relação ao Fundo de Previdência do nosso município, eu quero dizer que bom que agora parece que vão nos ouvir, que nós passamos gritando por 2 anos aqui nessa casa para que abrissem os olhos com relação ao Fundo de Previdência. Ficamos aqui o tempo todo, eu e o vereador Neverton, falando, clamando, para que se somássemos para tentar amenizar aquele problema do fundo. Não houve. Graças a Deus, parece que o controle interno, né, em nome do seu presidente, o Rodrigo, que é um dos principais secretários do município, um dos principais, eu digo assim, com relação à competência, ele com a sua equipe fez todo esse estudo, que agora traz algo novo que nós não tivemos acesso, né, tendo em vista que nós, vereadores, não tivemos acesso a essas informações, porque o portal da transparência do Fundo de Previdência é uma vergonha. Se vocês sabem, o Fundo de Transparência do município de Tomás Jeru, à frente de Sivanildes, quando o Sivanildes esteve à frente, ela já tomou nota 0 no portal de transparência. Então, é muito difícil nós fiscalizarmos um órgão que não bota suas informações no portal da transparência. Quando ele não coloca, é muito difícil. E nós tivemos uma barreira durante todo esse tempo, durante o tempo em que estou conselheiro do Fundo de Previdência, nós tivemos uma barreira onde a presidente do Fundo de Previdência, ela tenta controlar o fundo sozinha, sabendo que tem o conselho. Muito bem lembrado pelo vereador Márcio, muito bem lembrado pela vereadora Maria Edna, né, que é bom respeitar o conselho, porém ela não respeita o conselho. O conselho é composto por 8 participantes, e ela delibera as situações com 3. Eu nunca ouvi dizer, com relação a colegiado, a conselho, deliberar com minoria. Eu nunca ouvi dizer isso. Por isso, nós temos diversas ações na justiça movidas contra essa cidadã. E por isso também, ela nos retirou do fundo, porque ela não quer ninguém perseguindo, ela não quer ninguém fiscalizando ela não quer ninguém mostrando a verdade. Ela tentou nos tirar, ela não tirou não, ela tentou nos tirar. Tem reunião segunda-feira. Segundo o calendário, tem reunião segunda-feira. Estaremos lá para entender como é que ela está deliberando essas questões, como, tipo assim, o salário dela, que teve um salto de mais de 200%, quase 300% o salto, que eu saiba, ela teria que ter a deliberação do conselho. Como foi essa deliberação dela? Se são 8 componentes, ela disse que 5 não participam das reuniões. Ela deliberou com 3? Deliberou com 2, na verdade, e o voto dela? Mas aí eu deixo uma interrogação também, vereador Neverton. Tem 2 conselheiros que estão votando nas atrocidades de Sivanildes, que são as indicações do gestor. Nós não vamos aqui esconder isso, não. As 2 indicações do gestor, está lendo a cartilha dela. Está dizendo, tudo que ela fala, eles concordam. É com consentimento do gestor? Ou é contrário o gestor? Concedo, vereador Edivaldo, 1 minuto. Vereador Dark, eu, ouvindo atentamente as palavras do senhor, todos nós sabemos, nós temos conhecimento, que a gestão tem os seus direitos de indicar, mas eu sou prova disso. Tenho conversado com o Pedrinho sobre o assunto, mas tem o poder de indicar. Agora, opiniões, ele faz questão apenas de orientar pelo bem, pela coisa certa. Mas
não concorda. Não concorda, e o senhor tem conhecimento, o advogado veio para aqui explicar, certo? Que ele não concorda com nada disso. Tem o direito, a Câmara, como tem o direito de indicar, né? E ele, que também foi indicado, a gestão indicou, mas não concorda com nada que ninguém vai fazer, ao contrário. Certo, vereador Divaldo. Perfeito. Eu também quero acreditar nesse quesito, né? De que não tem a participação da gestão. E estarei lá na segunda-feira justamente para eu tirar a prova dos 9. Eu estarei lá, porque lá estará os 8 conselheiros, certamente estará a vereadora Edna, e eu quero ver como que será essa discussão lá no Fundo de Previdência. Porque eu estou... Só um minuto. Pronto. Mas nós somos porque nós sabemos que todo conselheiro ele tem direito em 2 faltas injustificáveis. 2 faltas injustificáveis ele tem direito, é uma prerrogativa da lei. Nós só temos uma falta, entendeu? E ela sabe disso, que nós somos conselheiros ainda. Ou então, ela vai continuar deliberando com 3. Porque quem são, presidente, os conselheiros indicados lá para o fundo? Tem novos? Então, ela vai deliberar com 3 novamente? Ou não vão deixar que a gente corrija? Porque eu espero que nós estejamos juntos lá, inclusive as 2 indicações da gestão, votando contra as atrocidades de Silvanildes. Porque por mais que ela elimine nós 2 aqui, por mais que ela elimine eu e Duda, que ela não quer nós lá fiscalizando ela, vai 2 pessoas, que eu tenho certeza que a presidente vai indicar 2 pessoas no mesmo peso, com o mesmo pensamento. Que eu tenho certeza que a minha presidente não vai concordar com as atrocidades de Silvanildes, e eu tenho certeza que os 2 indicados da gestão também estará lá para corrigir os erros que estão sendo feitos. Eu tenho certeza disso, que vocês vão conversar com os 2 indicados da gestão, e eles vão corrigir os erros que Silvanildo está fazendo lá. 1 minuto concedido para a vereadora Maria Edna. Obrigada, vereador Dark. Reforçando as suas palavras, o controle interno é um órgão da Secretaria da Gestão e foi quem fez a auditoria. Né? Então, isso tem algum peso com relação a isso. Na última reunião que eu participei, junto com os membros da prefeitura, com ela, que foi exatamente para questionar sobre a questão do que está escrito naquela auditoria, e eu deixei bem claro que também os conselheiros que estão assinando e sendo a favor do errado também vão responder. Então, assim, é importante que as pessoas tenham essa consciência, né? Faz parte, faz. Mas a pessoa também tem que ter a integridade de dizer sim e de dizer não quando for necessário. Né? Tem que ter essa consciência. Então, é isso. Na próxima sessão, eu ainda vou falar um pouquinho mais sobre o FUNPREV, porque eu não vou me calar até ser apurado tudo isso. Agora, eu não vou com mangação para lá. Entendeu? Não vou com mangação para lá. Então, assim, reforço suas colocações, né? Quando se trata da questão da fiscalização do FUNPREV, quando se trata da questão do fortalecimento do Conselho. E o Conselho, como sempre disse, tem autonomia e tem que ser respeitado. Só isso. Embora não esteja tendo, no momento, essa autonomia, porque a presidenta atropela tudo, né? Eu sei que ela está acumulando uma série de crimes lá que ela vai responder, se Deus quiser, lá na frente, porque ela está atropelando, ela não está respeitando. Né? Então, como eu já tinha dito, né, eu parabenizo ao secretário de Controle Interno, Rodrigo, pelo levantamento, por todo estudo, porque são acessos que ele tem que nós não estávamos tendo, né, mas como tudo passa pelo controle interno do nosso município, ele fez esse levantamento, o qual eu quero parabenizar ele e agradecer por todo esse estudo. E foi bom que abriu os olhos de mais pessoas, né? Embora eu tenha adquirido diversos inimigos dentro dos aposentados, porque ela tem o dom da lábia, a presidente, então ela, a todo momento, ela joga os aposentados contra a gente, mas não é porque ela consegue iludir 30% dos aposentados que a gente vai se calar, porque nós sabemos que, além dos aposentados, nós temos mais de 500 servidores amparados pelo Fundo de Previdência. Um minuto para o vereador Neverton.
Bom dia mais uma vez, né? Na verdade, vereador, eu ia pontuar essa situação que o senhor falou e que a vereadora Edna falou com relação aos conselheiros. Na verdade, vereadora, e todos que nos ouvem, ela está deliberando de forma equivocada, porque ela está deliberando com 2 conselheiros, onde existe 8. Então, ela está cometendo crime, né? E ela está ciente e digo mais ainda, o jurídico lá do fundo deveria estar instruindo ela para que ela tivesse essa informação. Se ela é leiga nessa situação, mas ela tem um jurídico lá para estar dizendo a ela por onde é os caminhos. Então, eu acho que ela não está equivocadamente, não. Ela está ciente do que está fazendo, desrespeitando um conselho, deliberando, mesmo que não tenha 2 conselheiros, ela não pode deliberar nada, é claro, está na lei. Toda deliberação tem que ter todos os conselheiros ativos que estão lá, presentes, para que aconteça a deliberação. Era só isso mesmo. E ó, ainda mais, ó, gratificações exorbitantes, 296% de gratificação. Tem caso aqui que chega a 600% de gratificação. Isso não sei nem o que dizer, né? Um absurdo muito grande, absurdo mesmo. Vereador, pode dar continuidade à sua fala. Lamentamos, viu, vereador Neverton, essa situação. Sei que meu tempo já expirou aí, presidente. Agradeço, viu? Eu agradeço os nobres colegas vereadores e todos que nos acompanharam, acompanhou a minha fala em silêncio e desejo um excelente dia. Na ordem do dia, nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a sessão. Convoco a 29ª sessão ordinária do primeiro período legislativo de 2023. Declaro encerrada a sessão e tenham um ótimo final de semana a todos. Que vamos resolver isso, né? O negócio do FUNPREV, né?